Há palavras que dormem dentro da alma, esperando o instante certo para despertarem. Palavras que carregam o poder de transformar a vida, mas que por medo, culpa ou esquecimento, foram silenciadas ao longo dos anos. São frases simples, mas tão carregadas de verdade que, quando pronunciadas com fé, movem as correntes invisíveis que sustentam o mundo. Talvez ninguém tenha te contado, mas existe uma dessas frases, uma que quase ninguém ousa dizer. E não porque ela seja perigosa, mas porque ela revela algo que a mente humana, por tanto tempo, foi ensinada a temer: o direito divino de prosperar. Imagine-se caminhando por um corredor antigo, coberto por véus de crenças herdadas. Cada véu traz uma frase que você já ouviu: dinheiro é coisa do mundo. Quem tem fé não se preocupa com riqueza. Espiritualidade é renúncia. Essas frases se repetem como ecos, moldando o que você acredita ser possível. No entanto, mais adiante, há uma porta. Atrás dela, o silêncio é diferente. É vivo, pulsante, luminoso. E há algo ali, do outro lado, esperando para ser lembrado. Florence Scovel Shinn chamava isso de a lei da palavra, a certeza de que aquilo que você declara com fé torna-se forma, matéria, vida. Mas antes de chegarmos à frase esquecida, é preciso reconhecer o que nos afastou dela. Muitas mulheres cresceram acreditando que desejar conforto era sinal de vaidade, que pedir prosperidade era um desvio da fé, que falar sobre dinheiro diminuía a pureza da alma. E assim, a boca se calou, o coração se encolheu e a oração virou sussurro. É por isso que, hoje, quero te convidar a fazer um caminho diferente, o caminho da lembrança. Florence dizia que o bem de Deus está guardado para cada um de nós e vem pela palavra. Ela não falava de uma palavra qualquer, mas daquela que nasce da consciência desperta, que sabe que prosperar não é um ato de ambição, mas de obediência à própria natureza divina. O problema é que, ao longo do tempo, essa verdade foi envolta em medo. Medo de parecer materialista, medo de ser julgada, medo de acreditar que Deus realmente quer te ver florescer também no plano material. E esse medo criou um tipo de silêncio, uma muralha entre a fé e o dinheiro, entre o espírito e a matéria, entre o céu e a terra. O mais curioso é que esse silêncio tem um som. Ele soa como cansaço, como o peso de sempre ter que lutar sozinha, como a sensação de que o universo ou Deus se esqueceram de você. Mas o divino nunca se esquece. É o coração humano que, ferido pelas repetições da escassez, se fecha para escutar o som do próprio merecimento. E a frase que vamos redescobrir juntas hoje é o som exato desse merecimento. Ela não é mágica, nem é segredo, é lembrança. Sinta comigo, tudo na criação vibra. As estrelas, as marés, o sopro do vento, tudo se move em resposta a um som. E a palavra humana é o som mais poderoso de todos, porque ela nasce da consciência. É a ferramenta que o Espírito concedeu ao homem e à mulher para criar a realidade à sua volta. Florence chamava isso de verbo criador. Neville Goddard chamava de imaginação em ação. Mas o sentido é o mesmo. Quando você fala com fé, você dá forma ao invisível. Agora, imagine quantas vezes você se calou diante do bem. Quantas vezes pensou algo como: não posso dizer isso, seria demais, não mereço tanto. Esse autocensurar é o que mantém o portal fechado, porque o universo não entende o medo, entende apenas vibração, e o silêncio cheio de culpa vibra tão forte quanto uma palavra dita em fé, mas em direção contrária. O silêncio do medo diz: não estou pronta, e o universo respeita. Mas há um instante, e talvez seja este, em que a alma decide falar de novo. Falar não como quem pede, mas como quem lembra. Falar não como quem mendiga bênçãos, mas como quem recorda a própria herança divina. É nesse instante que a porta começa a se abrir, e se você escutar bem, vai perceber que o som que sai de dentro dela é o som da libertação. Ao longo deste encontro, vamos caminhar por dentro dessa palavra. Vamos entender por que ela foi chamada de proibida, como ela se escondeu sob camadas de culpa, e como, quando dita com fé, ela transforma o campo invisível ao seu redor, não porque traga milagres prontos, mas porque alinha você àquilo que já é seu por direito espiritual.
Não tenha pressa em descobrir a frase. Ela virá, no tempo certo, quando o coração estiver calmo o bastante para ouvi-la. Por enquanto, apenas respire. Sinta o ar entrando e saindo, e perceba que até a respiração é uma forma de receber. Receber é o estado natural da alma. Receber é fé em movimento. Neste vídeo, você não vai aprender uma técnica. Vai se lembrar de uma lei, a lei da palavra. A mesma que Florence Scovel Shinn chamava de o canal pelo qual o bem invisível se torna visível. Ela dizia que quando uma mulher fala com fé, Deus responde através das circunstâncias, abrindo caminhos que a lógica não explica. A frase proibida não é um feitiço nem uma fórmula. É um espelho que mostra quem você sempre foi, mas esqueceu de enxergar, um canal da abundância divina. E é por isso que, quando você ousa pronunciá-la, algo muda na atmosfera. O medo perde força, a mente se aquieta, o coração se alarga, e a vida, silenciosamente, começa a responder. Fique comigo até o fim, porque a frase que vamos despertar não pertence a este mundo de escassez. Ela vem de um lugar mais alto, onde Deus e o bem são uma só energia. Quando ela for dita, algo dentro de você vai se alinhar. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você sinta que o portal da prosperidade não está fora, mas dentro do seu próprio peito. Agora, respire. Permita-se ouvir. O véu começa a cair. O som da palavra está se aproximando. Há algo de sagrado no instante em que a verdade começa a se revelar. É como se uma porta invisível se abrisse entre o mundo do medo e o mundo da confiança. Durante muito tempo, a humanidade tratou o bem material como um tabu, uma terra proibida para quem busca o espírito. Mas Florence Scovel Shinn ensinava que nada no plano divino está separado, que o espírito e a matéria são expressões da mesma fonte e que o dinheiro, quando abençoado, é apenas o amor de Deus circulando em forma visível. Ainda assim, fomos ensinadas a desconfiar do conforto, a esconder o desejo por prosperidade como quem esconde um segredo vergonhoso. E assim, geração após geração, a palavra que liberta foi sendo esquecida. Muitas mulheres cresceram ouvindo frases que moldaram o medo de desejar. Dinheiro é sujo, espiritualidade e riqueza não combinam. Deus ajuda os pobres, mas pune os que têm demais. Essas palavras, repetidas com a força da crença coletiva, transformaram-se em correntes vibracionais que prenderam corações sinceros. E o mais doloroso é que essas frases pareciam virtude, pareciam humildade, mas eram medo disfarçado de pureza. Quando a mulher espiritualizada repete que não precisa de muito, o que ela, sem perceber, afirma ao universo é que não se sente digna do tudo. Florence dizia que o bem do homem está guardado para ele e vem pela palavra. A frase é simples, mas profunda. O bem já está preparado. Ele não precisa ser criado, apenas chamado. E a palavra é o chamado. No entanto, poucas pessoas ousam declarar esse bem sem culpa. Por quê? Porque a mente humana se acostumou à ideia de que o sofrimento é mais espiritual do que a abundância. Há um certo orgulho em resistir, em lutar, em provar merecimento pela dor. Mas a verdadeira fé não se mede pela dor, e sim pela confiança. Quando você diz com fé uma palavra de prosperidade, não está desafiando Deus. Está obedecendo a lei do bem, a lei da palavra, a lei da criação. Florence chamava essa obediência de a mais alta forma de fé. E ainda assim, quantas vezes você se calou diante da oportunidade de declarar o seu bem? Quantas vezes engoliu o desejo por medo de parecer vaidosa? Quantas vezes sentiu vergonha de pedir um milagre financeiro porque achou que Deus tinha assuntos mais importantes a resolver? Há um equívoco silencioso que atravessa as gerações, o de que espiritualidade é renúncia. Mas renunciar ao que vem de Deus é renunciar ao próprio Deus, porque tudo o que é bom, belo e harmonioso tem origem na mesma fonte. O erro não está em desejar, mas em desejar com medo, em pedir sentindo-se indigna, em esperar pela abundância, enquanto repete mentalmente que não a merece. O erro está em acreditar que a escassez agrada ao divino, quando, na verdade, ela apenas reflete a falta de confiança na generosidade cósmica. Imagine uma mulher diante de um espelho. Ela olha para si mesma e repete, hesitante, as palavras que ouviu em algum livro. O bem de Deus me pertence. A voz sai trêmula, quase como se pedisse desculpas.
Mas ela insiste, repete, e a cada repetição, algo dentro dela se move. O desconforto começa a se dissolver, o corpo relaxa, o coração se abre. O que antes era uma frase mental transforma-se em vibração viva. Essa mulher está, sem perceber, abrindo o portal do merecimento. E é aqui que a frase proibida começa a revelar sua força. Não porque ela traga dinheiro do nada, mas porque ela remove o medo de receber. Porque ela devolve à alma o direito de falar o próprio bem em voz alta. Durante séculos, foi ensinado às mulheres que a voz era perigosa, que o desejo era perigoso, que a afirmação era orgulho, mas a voz é poder divino. Quando você fala, o universo escuta. Quando você afirma o bem, ele se move para confirmar. Por isso, o primeiro passo é falar. Mesmo que o som saia trêmulo, mesmo que a mente diga, isso é demais. Fale. Diga em voz alta que você é herdeira da abundância divina. Diga que nada lhe falta. Diga e observe o desconforto. Observe o medo surgir. Ele é apenas o eco do velho padrão sendo desfeito. Continue, porque a fé não é ausência de medo. É o ato de seguir dizendo o bem, mesmo quando o medo tenta calar. Florence dizia que o verbo é o martelo que constrói o destino. E na vida espiritual, o silêncio pode ser tão limitante quanto uma palavra negativa. Quando você se cala diante do bem, está afirmando, mesmo sem palavras, não sou digna. Quando você fala, declara ao universo, eu lembro quem sou. A frase proibida é essa lembrança, é a chave que abre o cofre trancado pelo medo da própria luz. A cada vez que você repete uma frase de prosperidade com amor e fé, algo invisível se realinha. A energia ao seu redor muda de forma, porque a palavra não é apenas som, é criação. E é assim, pela palavra, que a mulher volta a ocupar o seu lugar natural, o de co-criadora do bem divino. O que era visto como ousadia, Florence via como obediência à lei. O que o mundo chamou de vaidade, ela reconheceu como fé. E é essa fé que hoje te chama. A fé que não teme a prosperidade, porque sabe que o bem de Deus inclui a beleza, a leveza e o conforto. O medo tentou esconder essa verdade, mas não pode apagá-la, porque a verdade é eterna, e a verdade é simples. O bem é teu. Respire fundo. Deixe que essas palavras descansem dentro de você. O portal começa a se mover. A energia muda. O que antes parecia distante, começa a se aproximar. A frase ainda não foi dita, mas ela já vive no ar. E quando ela vier, você vai reconhecê-la, porque ela será o som da sua própria liberdade. Há uma força silenciosa que habita dentro de cada palavra pronunciada com fé. Essa força não pode ser medida nem compreendida pela mente lógica, mas pode ser sentida por aquele que fala com o coração desperto. Florence Scovel Shinn chamava essa força de lei do verbo criador. Ela dizia que o universo responde ao som da palavra, porque o som é a primeira manifestação do espírito. Antes de qualquer forma existir, havia o som. Antes da luz, o verbo. E é por isso que toda frase falada com emoção verdadeira gera movimento invisível. O som é o portal, e a fé é a senha que o abre. Quando pronunciamos palavras de medo, criamos vibrações que se espalham como ondas escuras no mar da vida. Quando falamos palavras de fé, essas ondas tornam-se luz, abrindo espaço para novas formas de realidade. É simples e misterioso ao mesmo tempo. Som mais emoção gera forma. Esse é o princípio. Florence explicava que não basta repetir mecanicamente uma afirmação. É preciso sentir o que se diz, porque a emoção é o combustível da criação. Uma frase sem fé é apenas ar. Uma frase sentida é poder em movimento. A ciência moderna chama isso de neuroplasticidade. O cérebro se molda conforme o que escuta repetidas vezes. As palavras que você diz a si mesma criam caminhos dentro de sua mente, e esses caminhos se tornam trilhas emocionais. A fé, então, não é um sentimento abstrato, mas um treinamento de consciência. Repetir com emoção uma frase de prosperidade cria novas rotas internas que associam segurança ao dinheiro, leveza ao merecimento e gratidão ao ato de receber. É assim que o invisível se organiza para dar forma ao visível. Porém, o oposto também é verdadeiro. Quando a boca se cala,
Quando a alma não se permite afirmar o bem, algo se fecha. O silêncio conformado é uma escolha vibracional. Ele diz, sem palavras, eu aceito a limitação como destino. É o silêncio do medo, o silêncio da desistência. E esse tipo de silêncio é o maior inimigo da fé. Florence alertava que a palavra é uma espada espiritual e que não usá-la é como deixar a própria proteção enferrujar. Por isso, o primeiro gesto da fé é falar. O verbo é ação espiritual. Pela tua palavra serás justificado. Essa citação bíblica era uma das preferidas de Florence. Ela repetia que cada frase dita com fé é um decreto que molda a matéria invisível. A palavra não precisa gritar, não precisa convencer. Ela precisa apenas nascer do reconhecimento de que Deus age através dela. O verbo é Deus em movimento. Quando você diz uma frase de fé, é o próprio Espírito falando por meio da sua voz. Imagine o som da sua palavra ecoando no ar. Veja-o como um círculo de luz que se expande a cada repetição. Quanto mais você fala com amor, mais esse círculo se amplia, tocando pessoas, circunstâncias e caminhos que você nem imagina. Há uma beleza profunda nessa imagem. O som da sua fé alcançando lugares que os seus pés ainda não tocaram. A palavra é o martelo de luz que abre a porta que o medo tentou selar. Muitas vezes, o medo tenta convencê-la de que falar de prosperidade é egoísmo, de que repetir frases de abundância é se enganar. Mas esse é o sussurro da mente condicionada pela escassez. O coração sabe a verdade. Falar é criar. Falar é recordar. Falar é libertar. Quando você diz, eu recebo o bem preparado por Deus, o universo se organiza ao redor dessa vibração, porque ele reconhece nela o som da confiança. Sinta o ritmo dessas palavras dentro de você. A cada respiração, perceba que a fé também é som, que a oração é som, que até o silêncio tem uma música própria quando nasce da serenidade. Tudo o que é falado com amor tem poder criador. É assim que as realidades se constroem. Uma palavra de cada vez, uma emoção de cada vez, um decreto por vez. E, no entanto, há um perigo sutil, o perigo do silêncio conformado. Aquele silêncio que diz, eu já me acostumei. Ele parece paz, mas é desistência. Parece aceitação, mas é medo travestido de humildade. Florence dizia que a fé verdadeira é viva, dinâmica e ousada. A fé fala, decreta, afirma, canta. Ela não pede permissão para existir. Agora, feche os olhos por um instante e imagine sua palavra como uma centelha dourada saindo dos seus lábios. Ela se espalha pelo ambiente, sobe ao alto, toca o invisível, e o invisível responde. Essa é a lei. Nada fica sem resposta quando a palavra é pronunciada com fé. Por isso, ouça com atenção. Tudo o que você diz está criando algo. Cada frase é uma semente. Cada pensamento verbalizado é uma forma em gestação. Se você planta medo, colhe resistência. Se planta fé, acolhe milagres. É apenas o reflexo da palavra que você ousou pronunciar. E é aqui que começamos a compreender o mistério do portal. Ele não está em um lugar distante, mas no intervalo entre uma palavra e a próxima. O portal se abre quando o som da sua voz se alinha ao som da sua fé. E quando esse alinhamento acontece, o universo inteiro se move. Fale com amor, fale com reverência, fale com a certeza de que o som da sua palavra é o som de Deus em ação, porque é exatamente isso que é. Há um ponto silencioso dentro de toda mulher espiritualizada, onde a fé e a culpa se encontram. É nesse ponto que nasce o conflito que tantas vezes a impede de prosperar. De um lado, o desejo sincero por estabilidade, beleza, conforto. Do outro, a voz antiga que sussurra, isso não é espiritual. E assim, o coração tenta se expandir enquanto a mente o puxa de volta para a limitação. É nesse espaço de tensão que a culpa se torna uma fechadura invisível, trancando o portal da abundância. Florence Scovel Shinn dizia que a culpa é a crença no castigo, e o castigo é apenas a negação do amor. Enquanto a mulher acreditar que precisa sofrer para ser digna, o bem de Deus permanecerá à porta, esperando permissão para entrar. A falsa humildade é uma das armadilhas mais sutis da escassez. Ela se disfarça de virtude e convence a alma de que desejar é errado. Quantas vezes você já se sentiu culpada por pedir algo bom? Quantas vezes escondeu uma vontade sincera para não parecer vaidosa?
Quantas vezes associou pobreza à pureza, como se o divino se agradasse do seu sacrifício? Esse é o engano que mantém tantas pessoas presas no ciclo da carência. Acreditar que ser espiritual é renunciar à vida plena. Florence lembrava que a verdadeira humildade é reconhecer o poder de Deus atuando através de nós, não negá-lo. Ela escrevia que não há limite para o bem preparado por Deus. Há apenas a mente pequena que não o aceita. A mente pequena é a mente ferida, condicionada, que associa receber a culpa. Essa mente aprendeu que o amor precisa ser merecido, que o bem precisa ser provado, que a bênção só vem depois da dor. E por isso, quando o universo tenta entregar, ela se retrai. É o mesmo movimento do corpo quando teme. O peito fecha, a respiração encurta, o coração endurece. O corpo é o espelho da alma e mostra em cada tensão a resistência à abundância. Observe como a ansiedade financeira se manifesta no corpo. O peso no estômago, a rigidez no pescoço, o frio nas mãos. Cada sintoma é um grito silencioso dizendo: não é seguro prosperar. Mas é seguro ser próspera, é seguro ser feliz, é seguro ser amada, é seguro receber. A segurança espiritual não está na escassez, mas na confiança de que tudo vem de Deus. Quando a alma se lembra disso, o corpo começa a relaxar, o fluxo volta a circular, e a prosperidade, que sempre esteve à volta, finalmente encontra caminho para se manifestar. Para ajudar nesse processo, Florence ensinava uma prática simples e poderosa. Durante a oração ou em um momento de silêncio, inspire profundamente e diga: é seguro prosperar. O bem de Deus me deseja tanto quanto eu o desejo. Repita essa frase em voz calma, sentindo o ar preencher o peito. Essa respiração é simbólica. Representa o ato de receber. Cada inspiração é um sim ao fluxo divino. A cada vez que você repete a frase, algo em seu campo energético se reorganiza. A culpa perde força, o corpo se abre e o coração aprende de novo a confiar. A culpa é o cadeado, a permissão é a chave. É essa permissão que restaura a harmonia entre fé e prosperidade. Porque Deus não precisa ser convencido a te abençoar. Ele já te abençoou desde sempre. O que precisa ser curado é o hábito humano de negar a própria bênção. A culpa fecha o peito, a fé o abre. A culpa diminui o olhar, a fé o eleva. A culpa contrai, a fé expande. É essa expansão que atrai, que magnetiza, que faz o invisível se mover a seu favor. Quando a mulher deixa de se sentir culpada por receber, o dinheiro deixa de ser um inimigo e passa a ser um mensageiro. Ele se torna um símbolo de fluxo, um lembrete do equilíbrio entre dar e receber. Ele não traz peso, traz liberdade. Florence costumava dizer que o bem do homem vem a ele sob a graça, em formas perfeitas e maneiras perfeitas. E é exatamente isso que acontece quando o coração se liberta da culpa. O bem chega de forma leve, sem esforço, sem luta. O convite agora é simples, mas profundo. Pare de pedir desculpas por querer prosperar. Pare de justificar seu desejo. O divino não precisa de justificativas para abençoar o que ele mesmo criou. A abundância não é um privilégio, é uma expressão da harmonia universal. Você não está se afastando de Deus ao prosperar. Está se aproximando dele, porque está se alinhando ao seu fluxo de amor. Imagine por um instante uma chave dourada em suas mãos. Essa chave representa a permissão. Ao segurá-la, você sente o calor suave da confiança. Ao girá-la, o cadeado da culpa se dissolve. Uma luz suave começa a se expandir do centro do seu peito, preenchendo o espaço antes ocupado pela autonegação. Essa luz é o portal se abrindo. É o sinal de que você se lembrou da sua verdade. A partir desse ponto, algo muda. Você não precisa mais provar o seu merecimento. Ele já está estabelecido pela própria existência. O simples fato de estar viva é a prova do amor divino agindo. A prosperidade não é uma conquista, é um reflexo da alma que aprendeu a dizer sim ao bem. E quando esse sim é dito com fé, a culpa se dissolve, o medo se cala e o fluxo volta a correr livre, como o rio que retorna ao mar. Há uma diferença sutil entre pedir e proclamar. O pedido vem da carência, a proclamação vem da fé. E é por isso que, quando falamos sobre usar a frase proibida, o segredo não está nas palavras em si, mas na consciência que a sustenta. Florence Scovel Shinn dizia que a fé não pede, ela afirma. A fé não implora,
ela reconhece. E é com essa serenidade, e não com ansiedade, que se deve pronunciar a frase sagrada. Não como quem exige algo, mas como quem se alinha ao que já existe no plano divino e agora se manifesta no visível. A força dessa prática está na entonação e na entrega. Há uma cadência no som da fé, uma melodia que só o coração conhece. Quando você diz uma frase de poder, o mais importante não é a velocidade nem a repetição mecânica, mas a vibração que nasce do sentimento. Falar é semear, respirar é regar, silenciar é permitir que a semente germine. Assim, a frase se transforma em oração viva, e a oração em ponte entre o invisível e o visível. Florence ensinava um método simples, que você pode praticar agora mesmo. Primeiro, diga a frase em voz alta, com intenção firme e tranquila. Depois, inspire profundamente e sinta o corpo se expandindo, como se a respiração estivesse abrindo espaço para o bem entrar. Em seguida, silencie por alguns segundos e observe o que sente. Há uma leveza que surge no peito, uma quietude que não é ausência, mas presença. Essa é a sensação de completude. É o momento em que a palavra deixa de ser apenas som e se transforma em realidade vibracional. Esse gesto aparentemente simples tem um poder profundo. A ciência da mente, que Florence dominava com sabedoria espiritual, hoje encontra eco na neurociência. O cérebro humano se reorganiza conforme os pensamentos e as palavras repetidas. 3 repetições conscientes por dia são capazes de criar novas conexões neurais que associam prosperidade à segurança e não a perigo. É a fé transformando a biologia. É a oração moldando o corpo. É a alma reprogramando o cérebro para reconhecer o fluxo natural da abundância. Mas há um erro comum entre aqueles que conhecem essa prática e não veem resultado: usar a frase como técnica para atrair algo. Quando a mente busca manipular o universo, o coração se fecha. A frase não é uma ferramenta de controle, é um ato de entrega. Não é feitiço, é confiança. A diferença está na origem do gesto. Quando você fala com a intenção de fazer acontecer, ainda está na vibração da falta. Quando fala para reconhecer o que já é, está na vibração do amor. E é o amor que manifesta. Imagine que a mente é como um dial antigo de rádio. Quando você gira o botão e ajusta a sintonia, o ruído se desfaz e a música aparece. A frase de poder faz exatamente isso. Ela ajusta a frequência da mente ao som da abundância divina. E quanto mais vezes você repete, com consciência e serenidade, mais clara se torna a transmissão. É por isso que Florence dizia que a palavra falada é o canal pelo qual o invisível se torna visível. Cada repetição é um realinhamento. Cada respiração consciente é um sim à graça. No início, você pode sentir resistência. É natural. As crenças antigas tentarão se levantar, como sombras pedindo atenção. Não lute contra elas. Apenas observe e continue. O desconforto é sinal de que a mente está sendo reprogramada e a energia antiga dissolvida. Continue declarando, mesmo que a voz trema. Continue, mesmo que pareça tolo. Continue, porque o verbo é mais forte que o medo. E assim, pouco a pouco, o som da sua voz se tornará familiar ao universo. O campo invisível reconhecerá o timbre da sua fé. E o que antes parecia distante começará a se aproximar. Circunstâncias, pessoas e oportunidades começarão a se mover em sua direção, porque você passou a emitir o som da certeza. Agora, se permita experimentar. Feche os olhos, respire e diga em voz suave: as riquezas de Deus fluem livremente em minha vida e nada me falta. Diga como quem conversa com o próprio Espírito. Diga com gratidão, não com expectativa. Diga com amor, não com pressa. Diga e sinta, porque a frase não é um pedido, é um reconhecimento. É o retorno ao lar vibracional do merecimento. E quando o som se dissipar no ar, permaneça em silêncio por um instante. Ouça o eco da sua própria fé. Esse silêncio é o espaço onde o milagre começa a se formar. É o intervalo entre a palavra e a manifestação. É ali que Deus trabalha. Ouse dizer com suavidade, mas com verdade. Ouse lembrar que o bem é natural. Ouse afirmar o que sempre foi seu. E, acima de tudo, fale com o coração, porque é o coração, e não a boca, que abre o portal da prosperidade.
Há um instante em que o invisível começa a se mover e tudo muda de lugar. Nenhum vento sopra, nenhum som se levanta, mas dentro do coração algo desperta. É o momento em que a consciência se abre e o fluxo da vida volta a correr. Antes que a prosperidade se manifeste em forma, ela precisa nascer em sensação. O primeiro sinal não é o dinheiro que chega, nem o trabalho que aparece, mas a paz que se instala. É a calma de quem, pela primeira vez, não duvida mais. Florence Scovel Shinn dizia que o invisível precede o visível e o espírito precede a forma. Quando a mente se alinha a essa verdade, tudo ao redor começa a responder. O portal da prosperidade não é um lugar fora de você, é um estado interno. Ele se abre quando o coração deixa de resistir e começa a confiar. Às vezes, o primeiro milagre é silencioso. Você acorda um dia e sente que algo dentro mudou. A ansiedade perdeu força, a pressa diminuiu, a fé ficou mais natural. Esse é o sinal de que o portal está se movendo. A consciência do medo está sendo substituída pela consciência do amor. E quando o amor começa a reger o olhar, as circunstâncias seguem o mesmo ritmo. Experimente agora um pequeno exercício. Após pronunciar a frase sagrada, aquela que tantas vezes tememos dizer, permaneça em silêncio por 30 segundos. Sinta-se provida. Sinta como se o universo estivesse cuidando de cada detalhe, sem que você precise forçar nada. Essa pausa é o espaço do milagre. É o instante em que o verbo se torna carne, em que o invisível começa a se condensar em forma. Não há esforço, apenas confiança. Os sinais do portal aberto são sutis, mas inconfundíveis. Uma sensação de paz inesperada, sincronicidades delicadas, convites, ideias, pessoas que surgem no momento certo. Às vezes, é um alívio repentino no peito. Outras, uma certeza mansa de que tudo vai dar certo. Isso não é coincidência, é correspondência. Quando o coração se abre, o universo responde. E o portal que antes parecia distante se revela como o próprio centro da alma. O ponto onde Deus e você se encontram em perfeita harmonia. A prosperidade verdadeira é natural. Ela não chega como avalanche, mas como um rio que encontra o seu leito. Florence dizia que nada é difícil para a inteligência divina. É o homem quem cria obstáculos com a dúvida. Quando a dúvida se dissolve, a manifestação acontece sem esforço. As oportunidades parecem se apresentar sozinhas. As portas se abrem sem empurrões. O verbo se torna lei, e a vida passa a obedecer à vibração da confiança. Há um ciclo sagrado em toda a criação. Fé, palavra, emoção, ação, resultado, gratidão. A fé é a semente, a palavra é o plantio, a emoção é a água, a ação é o solo fértil, o resultado é a colheita e a gratidão é o novo ciclo que começa. Quando você compreende esse fluxo, deixa de correr atrás e começa a fluir. Cada vez que algo bom chega, repita com serenidade. É a lei cumprindo o que eu declarei. Essa frase é um selo de reconhecimento. É a consciência do verbo retornando como forma. E é preciso entender que o bem não se manifesta uma única vez. Ele é contínuo, como um rio que nunca seca. No entanto, muitos fecham o portal ao parar de afirmar e agradecer. A mente volta ao medo, e o fluxo, que sempre dependeu da fé, se retrai. É por isso que Florence ensinava. Continue afirmando o bem, e o bem continuará a se multiplicar. A gratidão é o novo padrão da abundância. Ela mantém viva a ponte entre o que se vê e o que ainda está por vir. Crie o hábito de repetir, antes de dormir, 3 vezes em voz calma. As riquezas de Deus fluem livremente em minha vida. Essa repetição noturna é uma oração silenciosa, que trabalha enquanto você descansa. É um lembrete ao subconsciente de que o fluxo não dorme, de que o bem nunca cessa. A gratidão não é apenas uma emoção, é um estado de consciência. Agradecer é permanecer dentro da vibração que gera prosperidade. Imagine o rio da vida correndo diante de você. Ele é infinito, suave e claro. Quando você agradece, é como se mergulhasse as mãos nessa água e deixasse que ela levasse embora toda a resistência. A gratidão mantém o rio em movimento. Ela transforma o ato de viver em oração contínua. E é nesse estado que a prosperidade se torna não um objetivo, mas uma natureza.
A frase proibida, aquela que por tanto tempo foi temida, é, na verdade, a lembrança da verdade divina. O bem material e o bem espiritual são expressões do mesmo Deus. Quando você diz com fé, as riquezas de Deus fluem livremente em minha vida e nada me falta, você não está desafiando o divino. Está recordando a promessa que sempre foi sua. É o retorno da palavra à sua função original: ordenar, abençoar, criar. O homem tem o poder de ordenar sua vida pela palavra falada, e a mulher que fala com fé move mundos invisíveis. Sua voz é uma ponte entre o céu e a terra. Cada frase dita com amor é uma oração em forma de som. Cada declaração consciente é um decreto de luz. É por isso que a palavra, quando nasce do coração, abre portais. Agora, feche os olhos por um instante. Respire. Sinta a presença de Deus em cada partícula do ar. Permita-se repetir mentalmente: sou digna do bem que o divino preparou para mim. As riquezas de Deus fluem livremente em minha vida e nada me falta. Permaneça nesse estado por alguns segundos. Sinta o peso se dissolver. Sinta o coração abrir. Sinta o portal se expandir. O que você acabou de fazer é simples, mas profundo. Você pronunciou a verdade que dissolve o medo. Você restaurou o som da fé. E agora, o universo já está respondendo. Se essas palavras tocaram algo dentro de você, declare nos comentários: eu recebo as riquezas de Deus em minha vida. Escreva e confirme essa energia, não como um gesto digital, mas como um ato espiritual. Cada eu recebo é um eco no campo divino, um lembrete de que a palavra ainda é poder. Compartilhe este vídeo com outra mulher que precise lembrar do seu próprio merecimento. A fé compartilhada é multiplicação. Curta este vídeo e abençoe este espaço para que ele continue sendo um lar de fé, palavra viva e prosperidade divina. Que a frase que hoje despertou em você continue ecoando como oração, até que o invisível se torne visível e sua vida se torne prova viva da promessa de Deus. As riquezas de Deus fluem livremente em sua vida e nada, absolutamente nada lhe faltará.